reversa, né? O que vem a ser essa condução reversa? É uma técnica utilizada aí uns 3 anos a 4 anos para cá, né? Alguns profissionais usam uma metodologia de queda de tensão nas malhas, né? Quando a gente quer medir determinado trecho de um circuito, né? Uma malha, um nó, uma ramificação, a gente usa essa técnica, essa metodologia, né? Para alguns, a condução reversa é para tech tubes, né? Só usa condução reversa quem é tech tube, né? Mas é uma técnica que tem um poder muito grande de acertatividade nos reparos, né? Isso tudo tem um porquê, né? Isso tudo tem uma ciência por trás. Quando a gente aplica aí a condução reversa, né, a gente está aplicando a queda de tensão. Primeiro, a gente usa o multímetro na escala de diodo, né, na escala de semicondutor. A gente vai ter a simbologiazinha do diodo, tá? Vai ter um símbolozinho do diodo. Então, a gente pode procurar aqui, diodo. Para quem não conhece, para quem não está se familiarizado aí, para quem não está familiarizado com diodo, né? Nós temos aí, deixa eu buscar aqui, simbologia. Simbologia do diodo. Então, nós vamos encontrar aí no multímetro este símbolo aqui. Este símbolo aqui representa aí um semicondutor, a escala de semicondutores, a escala de diodo, né? Essa escala, ela vai injetar aí entre 3 volts a 6 volts na linha, tá? Então, a gente usa essa escala de condução reversa, até o nome já diz, né, intuitivo, condução reversa. Por que condução reversa? Porque na maioria dos testes, a gente vai utilizar a ponta vermelha do multímetro, tá, no terra, no GND, no ground, e a ponta preta lá no sinal onde a gente quer buscar. Então, a gente vai buscar uma queda de tensão nessa linha, nesse conector, nesse pino, no circuito integrado, né? E de onde nasce, de onde surge esses valores de referência, né? Onde que surgem esses valores de referência? Esses valores de referência justamente nascem aí dos semicondutores, né? E quem são os semicondutores? Né? Os semicondutores são aí transistores, são os diodos, né? São os circuitos integrados que contemplam aí, né? Formado aí por silício, por germano. Então são esses valores de referência, né? Nada mais é do que a queda de tensão desses semicondutores, né? Para um diodo retificador feito de silício, né, ele precisa de uma queda de tensão de 700 milivolts, né, de ruptura, né, lá da sua camada de ruptura, da camada de depressão. Ele precisa ali de 700 milivolts para romper, né, para funcionar. Então ele cobra de uma fonte, né, uma tensão de 700 milivolts, 0,7 volts, para começar a funcionar. O diodo de germano, por sua vez, né, ele tem uma característica química, né, diferente. Um usa silício, o outro usa germano. Ele cobra para começar a funcionar na faixa de 300 milivolts, né, ou 0,3 volts. Então, quando a gente for polarizar os nossos diodos diretamente, quando a gente polariza o diodo diretamente, a gente está polarizando a ponta positiva, né, no anodo e a ponta negativa no catodo, né? Ele vai dar esse valor de condução. Quanto que aquele componente me cobra, o semicondutor me cobra para começar a funcionar, né? E cada semicondutor, né, da família de diodo tem um monte de parente, tem um monte de irmão, um monte de primo, né? E cada tipo de diodo desse, ele cobra um pedágio, ele cobra um pedaço para começar a funcionar, né? Romper aquela camada de depressão ali e fazer com que o fluxo de elétrons aí surja no semicondutor. Então é importante aí a gente estar entendendo que esse valor de condução reversa, essa técnica, essa medição de condução reversa, nada mais é do que colocar um multímetro na escala de diodo e medir a queda de tensão de dado semicondutor na linha, né? E aí a gente vai ter arranjos de semicondutores. Nem sempre a gente vai ter somente um semicondutor
nessa linha. Somente nem sempre a gente vai ter somente um valor de referência nessa linha correspondente a um CI, mas a diversos outros circuitos integrados. Às vezes a gente tem malhas, né, que são derivadas de 3 circuitos integrados e quando nós temos 3 circuitos integrados, esse valor de referência vai ser compartilhado por esses 3 circuitos integrados. Na hora que a gente remove um circuito integrado, consequentemente o valor de referência ele sobe, né? Altera o seu valor de referência para cima, como se alguma coisa tivesse se desprendido da linha. Estão entendendo aí, pessoal? Como é que está o som? Né? Estão conseguindo aí assimilar essa parte? Preciso aí de um feedback de vocês aí. Galera do Acre aí, beleza? Opa, já tem uma Smart Curve, vou ganhar. Vai ter sorteio do Smart Curve, vai sim. Vamos para mais um treinamento. Boa noite, rapaziada. Então, estou aí aguardando aí o feedback de vocês, né, para que vocês me passem aí se estão entendendo. Né? Então, vamos lá, vamos seguindo. Daqui a pouco eu paro aí para ver as perguntas de vocês, se vocês têm dúvida ou não. Tá? A intenção nossa aí é estar sempre somando com vocês no conhecimento. Então, esse valor de referência, essa condução reversa, né, tem diversos nomes no mundo inteiro, impedância, escala de diodo, escala de resistência, não é? Mas ela, por si só, ela também não é, né? Nem toda medição ela é eficaz. Né? Então, vai depender aí de ter um conhecimento mais profundo na eletrônica, conhecer a característica de cada componente eletrônico para você fazer uma boa medição, uma boa análise de condução reversa, tá? Condução reversa, ela ajuda muito, né? A gente fala aqui que a gente resolve muito problema com a condução reversa, né? A inspeção visual que a gente usa no nosso dia a dia, que é inspecionar a placa, buscar fissura, buscar sinais de oxidação, buscar coloração de um componente, solda fria no componente, isso corresponde a 55% dos reparos da nossa assistência técnica aqui. Né? E os outros 45 aí é medição. Né? É medição, vamos botar aí 40%, a gente utiliza a técnica da condução reversa aí, tá? Mas a diferença da condução reversa para o SMB, né? SMB ele vai ter duas variáveis para poder se medir, alcançar um objetivo que é buscar informações sobre aquela linha. E a condução reversa você vai ter uma variável para buscar essa informação. Logo, o SMB se torna mais preciso nessas situações. Nós temos duas variáveis para tomar a decisão. Quando a gente usa a condução reversa, a gente só tem somente uma variável, né, que é justamente a queda de tensão. Lá no SMB vai ter lá a queda de tensão e consumo de corrente na malha. Né? Diferente também do nosso Smart Curve, que lá nós temos cinco variáveis que o dono da ferramenta, da Smart Curve, né, a pessoa que adquire a Smart Curve, ele vai ter 5 variáveis para tomada de decisão. Ou seja, quanto mais variável você tem acerca de uma informação, de uma linha, mais precisão você vai ter no seu diagnóstico. Né? Então, você vai conseguir aí, de uma maneira mais fácil, mais ágil, mais precisa, não esse diagnóstico. A mesma coisa de um médico, você chega lá com febre e ele passa uma série de exames, sei lá, hemograma completo, né? Aí já descobre infecção, aí vai fazer antibiograma para descobrir qual antibiótico correto para tratar aquela infecção que você está. Então ele começa a ter um monte de informações, tomografia, ultrassom e tal. É diferente, né, de você chegar num médico, o médico só nem te olha, passa, prescreve e acabou. Né? Então é diferente, porque o cara não tem recurso, às vezes está no interior, está numa situação que nem todo lugar tem aí para ser feito. Né? Não tem todo lugar aí para. Não tem todas as ferramentas no lugar para ele conseguir obter mais informações aí para tomada de decisão. Então ele acaba tendo que tomar a decisão de maneira geral, não é? Vamos lá, vamos continuar. Então a condução reversa ela tem origem, né? Essa técnica de medição ela tem origem aí dos semicondutores. Né? Essa condução reversa ela não está presente lá no resistor, ela não está presente na bobina, no indutor,
no capacitor, né? Ela tem origem dos semicondutores, tá? Então, ela nasce dos semicondutores. Então, cada semicondutor aí, da sua família, ele vai conduzir, ele vai passar, ele vai cobrar uma queda de tensão para o seu adequado funcionamento, né? Para o seu funcionamento adequado. Exemplo aí é o diodo Schottky, que é o diodo de barreira, que são os diodos aí encontrados, na sua grande maioria, 99%, né? Na placa a gente vai encontrar em circuitos de backlight que possuam telas com tecnologia TFT, LCD, a gente vai encontrar esses diodos de barreira, né? Ele tem a condução dele a partir de 120 milivolts até 400 milivolts. Esse diodo de barreira, o diodo Schottky, ele está bom, né? Ele passa a conduzir a partir de 120 milivolts. Então, quando a gente tem a condução reversa, aí geralmente a gente vai ter medições em torno de 100 milivolts até 2 ponto alguma coisa, 2,8, né? Ou até 6 volts, dependendo do multímetro que você utiliza aí, porque a gente vai estar medindo um primo do diodo, né? Que é o diodo Zener, no qual quando a gente utiliza a polarização direta, que é medir anodo com positivo, cátodo negativo, ele vai agir como um diodo comum. Então, se ele age como um diodo comum, ele vai consumir aí na faixa de 700 milivolts. Então, na polarização direta, de um lado dele, quando você coloca, né, a ponta do multímetro, a ponta preta e vermelha do multímetro, né, a vermelha no anodo e a preta no cátodo, ele vai conduzir e vai dar 700 milivolts. Quando você inverter, colocar a vermelha no cátodo e a preta no anodo, né, ele vai dar um valor totalmente diferente, que é justamente a função do diodo Zener, né? Ele agir aí como se fosse um regulador de tensão. Ele vai deixar passar uma tensão pré-programada para a qual ele foi fabricado, né? Aí vai depender do datasheet, né, da especificação técnica daquele diodo Zener. Tem diodo Zener que vai deixar passar 1,2 volts, 1,8, 3,3, 7,1, 12 volts. Né? Ele age como um diodo comum, de um lado, 700 milivolts, e do outro lado ele vai conduzir aí nessa faixa aí de, sei lá, até 12 volts aí, 17 volts. Tem diodo Zener de tudo quanto que é valor da sua polarização inversa aí, tá? Então, a gente vai ter medições de 120, de 100 milivolts, mais ou menos, que é do diodo Schottky, que é o diodo barreira, e a gente vai ter os maiores valores dos semicondutores que a gente vai encontrar são de diodos Zener. Então, até os valores, quando a gente consegue medir numa linha, a gente está lá na malha medindo e me apresenta um valor de 120 milivolts. A primeira coisa que eu tenho que saber não é se esse valor está baixo. Não, às vezes esse valor está normal. Por quê? Nesta linha tem um semicondutor. Quem que conduz nesse valor de 120 milivolts aí? Quem conduz é o diodo Schottky, que é o diodo de barreira. Então, consequentemente, a gente vai ter esse valor muito baixo por conta daquele componente que ele já tem o seu próprio valor baixo. Então, aquele valor é normal pela linha ali, porque a gente tem esse semicondutor que ele passa a conduzir neste valor. Então, isso aí é muito importante a gente saber. Quando dá um valor alto, com certeza a gente deve ter aí um diodo Zener nesta malha, agindo como proteção, como regulador de tensão, né? Ou até mesmo dentro dos circuitos integrados. O interessante é que, com os valores de referência que dá, a gente sabe mais ou menos que tipo de componente tem naquela malha. E com o Smart Curve a gente consegue qual o componente, porque a gente tem a prévia da malha, a gente tem uma prévia do circuito simulado na ferramenta. A gente coloca a ferramenta no pino lá e ele vai rastrear, vai mapear, vai te dizer, tem um diodo Zener nessa malha aí, né? Então, pelo valor que vai dar, aí a gente consegue enxergar isso aí, né? Já ouvi falar sobre Smart Curve, isso aí, pessoal? Vamos falar no Smart Curve no último dia, que a gente vai fazer uma apresentação, né? A gente vai utilizar a ferramenta, a gente vai utilizar alguns reparos aqui. Fiquem tranquilos. Hoje é o dia que a gente vai tirar para aprender, né? Coisa que a gente vem aí treinando, dando treinamento há 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos, né? Muitos não me conhecem, ou estão tendo a oportunidade de conhecer agora, né? Durante muitos anos eu fui concursado, fui professor universitário, fui professor de engenharia, tá? Larguei tudo, fui concursado, escola pública, federal, faculdade estadual, então trabalhei aí durante muitos anos no magistério, formando muitos profissionais de eletrotécnica, eletromecânica, eletrônica, engenharias, ciência da computação e etc.
Trabalhei muitos anos no magistério, nesse segmento, e larguei tudo para poder me dedicar à minha empresa, né, e a dedicar a esses treinamentos personalizados aí que a gente vem há 3 anos já, graças ao meu bom Deus aí, é, treinando. Então a gente tem aqui uma metodologia que é muito utilizada no nosso treinamento, né, que fique claro que, né, que a gente está deixando um pedaço só do treinamento, nesses 10 dias, são 20 horas de aula, nem tudo que eu estou falando aqui a gente também passa no nosso treinamento, porque a galera já vem no nível mais avançado. E algumas coisas importantes do nosso treinamento eu vou abrir para vocês, porque a intenção realmente é nesse momento de quarentena, nesse momento que está todo mundo em casa aí, estudar, né? E compartilhar o pouco que a gente sabe, né? A intenção minha com vocês é essa aí, é compartilhar o pouco que a gente sabe com vocês. Não tem intenção nenhuma de prender conhecimento, né? Guardar conhecimento para mim. A gente morre aí, o que a gente deixa aí, o nosso legado é o nosso nome, a obra que nós fizemos aí. E se algum de vocês, se porventura eu vier a morrer, e lá, quando daqui a 20, 30 anos, cara, pô, aquele professor lá de Porciúncula, né, falou os 5 princípios básicos de uma linha, isso nunca mais saiu da minha cabeça. É isso aí que eu quero ser lembrado por essas ações, né? A gente vai aprender os 5 princípios básicos de uma linha, que é basilar para qualquer reparo em qualquer tipo de placa, né? E sempre falo com os meus alunos, né? O aluno que domina os 5 princípios básicos de uma linha, ele consegue reparar qualquer coisa, né? De smartphone a disco voador. Então, o cara consegue aí fazer acontecer e reparar qualquer coisa, desde que entre na cabeça dele os 5 princípios básicos de uma linha. Tá? Então é importante aí vocês gravarem, anotarem, depois voltar no vídeo, pausar, né? Pegar os 5 princípios básicos de uma linha, exercitar. Né? Esse vai ser o treino de vocês hoje. Então, se vocês entendem os 5 princípios básicos de uma linha, consequentemente, vocês vão agregar conhecimento no método de condução reversa, e junto com a condução reversa, amanhã, que é a parte de esquema, essas coisas assim que a gente vai ver aí, né? Vocês agregam muito conhecimento e vocês vão passear, vocês vão brincar de interpretar esquema, né? Tratando uma linha como uma linha, e ela tem os 5 princípios básicos dela, e não vai ter 6, não vai ter 7, não vai ter 8, não vai ter 9. Vão ter 5 princípios básicos aí, que eu acho que é o importante de vocês estarem aprendendo aí e somar com vocês, né? Aquilo que eu falei, se dessa turma todinha que está aí, né, estamos chegando aí a uma galera aí ao vivo, tanto numa rede na outra, se um de vocês saírem daqui com conhecimento e conseguirem transformar esse conhecimento em produtividade, produzir, ganhar dinheiro, né, para sustentar a família de vocês aí com uma mente diferenciada depois que acabar a quarentena aí. Tem muitos estados ainda que ainda está em quarentena, que ainda tem comércio fechado, né? E essa está sendo uma oportunidade ímpar aí da gente estar trocando uma ideia, né, compartilhando um pouco que a gente sabe aí com vocês, né? Estou me sentindo útil, né? Melhor do que estar prostrado, né? Ontem a gente acabou o treinamento aqui e fui fazer minha prova da faculdade, né? Que a gente não pode parar, né? Faço mais uma faculdade, né? Estou fazendo uma complementação em engenharia da computação, e estou estudando muito. Então, ontem foi uma bateria, fiquei até 3 horas da manhã fazendo prova. Então, e gosto muito de aprender. A gente tem que estar sempre com a mente aberta para buscar aprendizado, né? Buscar conhecimento. E conhecimento nunca é demais, né? Diz Charlie Brown Jr. que a revolução não somente você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. A intenção nossa é aprender muito mesmo e estar sempre aprendendo, estar sempre com a mente aberta para aprender, né? Ontem você comentou uma apostila, se liberar, vou liberar uma apostila para vocês, podem ficar tranquilos aí, Vinícius. Professor, previsão de retorno ao treinamento presencial, sim, mês que vem, acredito que maio a gente comece, porém a gente tem que ver algumas coisas aí, porque já tem data reservada aí. Na verdade, minha agenda já estava marcada até setembro desse ano, né? E nós tivemos aí que tirar algumas turmas desse mês, mas na verdade este mês específico, né, de abril, era um mês reservado aí para o nascimento do meu filho, que eu deixaria para uma folga,
né? Mas o que aconteceu aí foi um pedaço do mês passado que a gente ficou sem aluno, né? Mas está tudo dentro do cronograma aí. Assim que voltar transporte aqui, os hotéis poderem recepcionar, a gente vai dar o treinamento presencial aqui, não é? Precisando de 50% de desconto de matrícula. Vamos lá. Então, condução reversa, não é? Ela tem sempre a origem aí dos semicondutores. E semicondutores são diodos, são os transistores, tá? E os circuitos integrados. Então, sempre vai nascer daí. Então, quando a gente tem um valor de referência na faixa de 700 milivolts, provavelmente aí é um diodo retificador, né? Ou mesmo um transistor, um MOSFET que está nessa malha aí. Quando a gente tem valores muito altos, 2100, 2,1 volt, a gente tem aí um diodo Zener polarizado inversamente nessa malha, usando aí como supressor de regulador de tensão, né? Alguma coisa nesse sentido aí. Então, já com os valores de referência, a gente já sabe aí o que nos espera, o que nos aguarda aí. Vamos lá, então. É isso aí, né? Dá folga compartilhar um pouco com a gente aí também. Eu estou compartilhando, estou aprendendo junto com vocês aí. Essa tá triste, sim. Vamos lá. O Matheus está perguntando aí sobre a mentoria, né? Cara, a gente brinca, né? Faz aí. O gosto nosso é aprender. Vou deixar aqui para vocês. Vou pedir para que vocês anotem, né? É uma oportunidade aí que a gente vai estar abrindo um pouco dos arquivos que a gente utiliza aqui com os alunos aqui. Então, vou pedir encarecidamente que vocês anotem essas informações aí, né? E vou falar cada uma delas aqui com vocês, tá? Vamos passar aqui agora. Então, a gente vai ter aí muito, muito, muito importante, tá? São aí os 5 princípios básicos de uma linha. Então, a gente já tem os 5 princípios básicos de uma linha. Espero aí plotar para vocês, para que vocês enxerguem os 5 princípios básicos de uma linha. Vou dar um tempinho para que vocês copiem esses 5 princípios básicos de uma linha aí, não é? Que é interessante. Copiem agora, pessoal. Não pausem o vídeo ou batam uma foto, façam aí da maneira que vocês acharem melhor. Está copiado? Posso apagar o quadro? Já pode apagar o quadro, pode passar para outra tela. Estão copiando aí? É importante copiar, faz parte da dinâmica, da didática, da educação. Vocês copiarem. Muito importante. Depois eu passo o seu contato, passo sim. Então, vamos lá. Primeiro, princípio básico de uma linha, que essa linha ela seja PV. O que nós esperamos dessa linha, né? Uma linha qualquer. Quando a gente fala linha, pessoal, quando a gente fala linha, é uma linha qualquer. Deixa eu abrir aqui. Deixa a gente pegar aqui, documento, download. Então, quando a gente fala de uma linha, aqui, a gente tem um exemplo aqui que a gente pode seguir. A gente pega um trecho do esquema, do esquemático, ok? Vou pegar um pedaço do esquemático aqui a gente tem um CI. E vamos trabalhar aqui, ó. Quando a gente tem esse trecho aqui, quando nós formos medir esse trecho, ou quando nós formos medir esse trecho aqui, onde nós temos o capacitor, correto?
nós temos aqui o capacitor. Você consegue enxergar o capacitor aí? Nós temos aí o capacitor, esse trecho aqui do dipolo 2 do capacitor, lembra lá? Dipolo 1, dipolo 2. Né? Esse trecho, quando nós formos medir, em escala de condução reversa, a escala de diodo, com a ponta vermelha do multímetro ao terra, e a ponta preta justamente neste sinal aqui que a gente quer medir. Então, se nós formos medir este trecho aqui, tá? Aqui embaixo, ele vai ser GND. Então, os 5 princípios básicos, voltando lá nos 5 princípios básicos, o primeiro é que se a gente estiver medindo aquele ponto ali do capacitor, ou aquele ponto lá do CI, o pino 1 e o pino 2, consequentemente, ele vai ter que ser GND. Então, a gente espera que essa linha, quando nós formos medir, quando nós formos aferir, que seja, né? Quando nós formos fazer a medição, né? Essa linha me apresente aquele valor de referência de 0,001, 0,02, vai depender do multímetro que vocês têm na mão, né? Como assim, professor? Não entendi essa parte, né? Basta simplesmente você encostar uma ponta ou outra do multímetro, a uma ponta ou outra do multímetro, ponta vermelha na ponta preta, na escala de diodo e ver qual a numeração que vai estar dando no nosso multímetro. Não é? Essa numeração, não é? É como se estivesse simulando um curto-circuito ali. Então, essa numeração a gente vai ter uma base, uma referência, dizendo que esse valor é o valor de GND. Então, logo, consequentemente, se nós tocarmos a ponta vermelha no terra e a ponta preta no dipolo 2 deste capacitor, né, nós vamos encontrar um valor de referência tendendo aí a zero. Né? Vou tentar colocar aqui para a gente no multímetro. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Oxid Reader mais um multímetro. Vou colocar um multímetro aí para a gente trabalhar um multímetro. Então temos aí o multímetro, vou passar para cá, olha lá, o multímetro lá em cima, pessoal. Do lado direito de vocês aí nós temos o multímetro, então está na escala de diodo, vocês veem a simbologia do diodo aí, correto? Todo mundo vendo a simbologia do diodo lá em cima, né? Vocês podem ver aí em cima aí, ó, lado direito, nós temos a simbologia do diodo. Quando nós tocamos a ponta do multímetro, uma na outra, tá? Quando nós tocamos aí a ponta do multímetro uma na outra, quando nós tocamos a ponta do multímetro uma na outra, vamos tocar uma ponta do multímetro. Deixa eu ver aqui se mudou alguma coisa. Aí aparece para vocês o valor de 0,005, 0,004. A gente toca uma ponta na outra do multímetro, uma ponta na outra. Temos o valor de referência aí 0,0004. Né? Cada multímetro vai dar um valor, porque vai depender do cabo, vai depender da bateria, vai depender do fabricante do multímetro, né? Mas isso vai dar bem próximo a zero. Né? Sempre vai dar lá 0001, 0002, 0003, 0004, vai dar mais ou menos esse valor aí. Então, nós temos esse ponto aí, um valor de referência de GND. Então, vou pegar uma placa qualquer aqui, a gente colocar aqui, vamos pegar aqui uma placa, vamos lá, pegamos a placa aqui, vocês estão, vou aumentar um pouquinho aqui, vamos medir, aqui qual fica melhor para a gente
está fazendo essa medição aqui. Então, a gente vai estar medindo aí, dado um componente aqui qualquer aqui, vamos pegar um componente qualquer, vamos pegar esse capacitor aqui, a gente ajustar o foco do microscópio. Agora ficou legal. Vou colocar a ponta vermelha ao terra. Então, vou colocar aqui. Vou chegar isso aqui mais um pouco para cá. E vou medir, por exemplo, este lado de cá do capacitor. A gente inverter. Agora sim, tá, do jeito que eu estou fazendo. Então, ó, do lado de cá, nós temos o valor de referência lá em cima, 0,0005, né? É referente aí ao GND. Então, sempre que estivermos medindo o GND, tá, vai dar sempre este valor de referência aí para a gente aí, tá? E do outro lado vai nos dar um valor de referência qualquer. O valor que apresentou para a gente ali de 549 milivolts, né? O que significa? Significa que este lado do capacitor está conectado a um circuito integrado, né? Se eu removo este circuito integrado aqui, consequentemente, este valor de referência vai ser alterado, né? A gente vai alterar esse valor de referência, mas não é o nosso caso agora. O importante é que a gente vá passo a passo, né? A gente vá passo a passo, enxergando o que esperar de uma linha, os 5 princípios básicos de uma linha. Então, todo GND que a gente medir, consequentemente, tem que dar esse valor próximo, tendendo a 0, ok? Ah, professor, mas tem necessidade de medir GND? Tem, porque os GNDs são conectados, interconectados na placa, né? Se tiver ausência do GND, não tem fluxo de elétron para que o circuito funcione, né? Para o circuito funcionar, ele tem que ter positivo e negativo, ele tem que ter massa, terra, para que haja fluxo de elétrons, tá? Até aí tudo bem, né, pessoal? Então, todo trecho que nós formos medir, ok? Todo trecho que nós formos medir, nós esperamos aí um valor de referência. Então, se estivermos medindo aqui, ó, esse trecho aqui de VDD-CAN, 1P2, se a gente estiver medindo este pad desse circuito integrado, o 7009, né, a gente aguarda um valor de referência desse pad. Agora, se a gente estiver medindo aqui embaixo, no capacitor C2022, vocês podem ver aí no capacitor C2022, se a gente estiver medindo aqui embaixo, ele vai ser o que? Terra, porque essa aqui é a simbologia do ground, simbologia do terra, ok? Então, consequentemente, aqui vai dar aquele valor de referência 0001, 0002, 0003. Quem tiver um multímetro aí na sua bancada pode fazer um teste. Coloca lá na escala de diodo, né? É a escalazinha de diodo, vocês lembram aí da escala de diodo que eu passei para vocês, não é? Escalazinha de diodo. Lembram aí da escala de diodo? Que tem essa simbologia aqui, ok? Vai estar no multímetro com essa simbologia. Coloca o multímetro aí. Alguns multímetros vão bipar, outros multímetros não. Então, coloquem na escala de diodo, verifiquem no display do display do multímetro se a simbologia do diodo aparece. Tá? E essa escala aqui a gente vai medir em milivolts. Vai aparecer o MV aí para vocês. Vocês podem... Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a simbologia do diodo. Vamos lá. Então, aqui a gente espera lá que seja GND. Ok? Todo mundo compreendeu aí, pessoal, dos 5 princípios básicos de uma linha? Eu preciso que vocês entendam, não é, que este princípio básico aqui, que seja GND,
esse aqui, que seja GND, seja compreendido para vocês. Em que situação que ele vai ser GND? Tá? Só vai ser GND realmente se ele for GND. Vamos seguindo. Ah, mas se for curto? Se for curto, está aqui embaixo no 4, que não é o caso agora que a gente vai observar. Ok? Então vamos lá. Qual o segundo? O que espero de uma linha? Qual a segunda opção? Né? Dos 5 princípios básicos, o segundo princípio é que essa linha me apresente uma linha open line, ou OL, ou overloader também, pode ser. Né? Então, pode ser open line ou overloader, correto? São duas coisas diferentes aí. Uma linha open line vai ser uma linha aberta. Né? E quais casos essa linha pode me apresentar um open line? Quais casos essa linha aqui pode me apresentar um open line? Aqui a gente tem especificado quando um componente em série está aberto. Né? Geralmente nós temos aí quais componentes em série numa malha? Geralmente um FL, que são filtros. Né? Sempre que nós pegarmos no esquema, FL, ver se a gente acha algum FL por aqui. Sempre que acharmos um FL num esquema, são filtros. Então, esse filtro pode se abrir. Né? Então, um componente em série, um resistor, pode abrir. Uma bobina pode abrir. Um capacitor pode abrir. Né? Nós temos aí capacitores de acoplamento, né? Que são capacitores que estão em série com a malha, correto? Então, uma bobina pode se abrir e a gente perde valor de referência aí. Então, sempre, a gente tem que se atentar a isso. Né? Quais casos que essa linha me apresenta um open line? Ela realmente é para ser open line? Né? Não, ou não é? Isso aqui tem que ficar muito claro. Isso aqui a gente vai dissertar sobre esse passo 2 aqui, dos 5 princípios básicos de uma linha, porque aqui deixa muita confusão. Aqui é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Não é? Porque um erro na medição aqui pode nos dar uma falha de a gente não conseguir medir ou achar que mediu alguma coisa e prosseguir errando num diagnóstico. Né? Então é importantíssimo vocês se atentarem a todas as linhas que apresentem open line. Tá? Há um equívoco aqui muito, mas muito grande por parte de quem usa essa técnica de condução reversa. Né? Nem tudo que apresenta open line é para ser open line, né? E nem tudo, e só porque apresentou open line, eu não tenho que verificar se existe componente nessa malha. Se eu tiver um componente em série, por exemplo, um capacitor de acoplamento, uma linha de microfone, por exemplo, né? A gente, se esse capacitor estiver ausente, ele vai me apresentar open line da mesma maneira. Né? Então, isso vai enganar, vai dar um falso diagnóstico para a gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse quesito 2 aqui, dos 5 princípios básicos de uma linha, que apresente uma linha open line. Só vai ser linha open line quando um componente em série com essa linha estiver aberto, ou que tenha uma trilha rompida, ou tenha um CI com pad, com solda fria, ou que essa linha seja NC, não conectado, ou que a gente tenha um capacitor de acoplamento em série com essa linha, ou que nós tenhamos um componente com uma alta resistência, vai fazer com que o nosso multímetro não consiga atravessar do outro lado e enxergar o CI. Então a gente não consegue enxergar. Ó, se a gente colocar aqui o nosso multímetro para medir esse capacitor aqui, nesse capacitor, vai medir esse CI aqui, a condução reversa, né? A gente espera que tenha um valor, por exemplo, de 500 aqui. 500. Se a gente for medir desse lado de cá, vai dar isso aqui, ó, open line. Por quê? Por conta da resistência, da alta resistência que tem este capacitor aqui. A mesma coisa pode acontecer deste lado do cá, por conta deste resistor. Se ele tiver uma alta resistência, o nosso multímetro não consegue injetar aquela tensão
de 3 volts, de 6 volts, e fica muito, muito alta essa resistência, ele não consegue enxergar lá do outro lado. Né? Recapitulando, ok? Vamos lá recapitular. É muito importante isso aqui. Isso aqui é o que causa maior confusão e é o que a gente não consegue aí, de maneira, hipótese alguma, tá resolvendo. Vamos lá, vou colocar aqui. Né? Sempre quando uma linha for open line, esse OL aqui a gente vai tratar o open line, tá? Não o overloader, mas sim o open line. Tá? Toda vez que nós tivermos uma linha open line, tá? Quais são os casos? Primeiro, que tem ausência de um componente em série com a linha. Aqui a gente tem uma linha, aqui a gente tem outro pedaço dessa linha, aqui a gente tem o circuito integrado, o CI. Ok. Nós temos o CI aqui. E aqui nós teríamos aqui, por exemplo, um filtro. Um FL aqui. Se nós não tivermos esse FL aqui, se esse FL se abrir, se romper, ok? Nós vamos ter o valor de open line aqui do lado de cá. É como se fosse uma ponte, né? Aqui ficaria aberto, não teria ausência deste componente, estaria assim, ó. Então, aqui daria open line, porque a linha está aberta, não consegue enxergar. Lembre que todo valor de referência, né? Todo valor de referência é oriundo de onde? Deixa eu tirar aqui, pessoal. Todo valor de referência é oriundo de onde? Todo valor de referência é oriundo do circuito integrado. Tá? Então, aqui, como se tivéssemos uma bobina aqui, um filtro, né? Se esse filtro SFL estiver ausente aqui, ou estiver aberto, com defeito, né? Do lado de cá vai dar open line. Porque um dos princípios básicos para que uma linha seja open line é que um componente em série esteja aberto ou um componente em série, essa linha esteja faltando. Né? Vamos supor que se desprendeu da placa. Ou vamos supor que aqui a gente tem ó, um filtrozinho, né? E ele está assim, desprendido e não está encostando aqui nessa trilha. Né? Vai ocasionar uma leitura de open line. Esse componente está solto, está com solda fria. Né? Pode ser também, porque esse valor de referência que nós formos medir, ele é referente ao circuito integrado. Né? Vamos supor que esse pad aqui seja o pad A7. Né? E o pad A7 ele dá um valor de 380 milivolts. 380 milivolts. Tá? Quando nós formos medir aqui o open line, significa que ou a gente tem componente em série com essa linha com defeito, aberto, ou solto, ou com solda fria, ou trilha rompida. Se romper um pedaço dessa trilha aqui, ele passa a não comunicar lá com o CI. Pode ser também que dentro do CI, no padzinho 17, ó, que seja esse aqui, né, esteja com solda fria. Ou dentro do circuito integrado, a sua estrutura por dentro do circuito integrado também se rompeu, ocasionando um open line aí. Aí não adianta reflow, não adianta rebale, tem que substituir o circuito integrado. Tá ficando claro aí, pessoal? Conseguiram aí assimilar? Deixa eu ver a galera aí no YouTube aí. Professor, qual programa você está usando para abrir? Eu estou usando aqui o Foxit Raider. Fabiano Rocha, acabei de entrar, mas não dá conta, meu filho. Professor, quando o multímetro bipa e pisca uma referência zerada? Cara, quando ele ou é curto ou a linha GND. Né? Se der outro valor, o componente está comprometido? Vamos lá, vamos devagar. Vamos devagar. Vamos passo a passo, tá? Dá para testar em escala ômica? O Edson, não dá para testar em escala ômica por justamente esta técnica ser chamada de condução reversa. A gente usa ela na escala de diodo. Tá? Dá para usar em escala ômica? Dá, a gente vai ter a resistência da linha e não sei o quê, né? Mas a gente está usando essa técnica aqui com a técnica mais fácil,
né? Mas, claro, né, a gente pode usar aí escala de resistência e escala ohmica para poder medir, tá? Não é 100% eficaz, porque, por exemplo, para medir um indutor, vou ter que ter um indutímetro e assim sucessivamente, né? Então, essa técnica aqui, ela facilita, né, o nosso dia a dia. Então, é interessante aí a gente tá a gente está utilizando essa técnica para fazer as medições aí, tá? Condução reversa, é a escala de diodo, ponta vermelha quase sempre no terra e a ponta preta no sinal onde a gente quer medir, como eu fiz o teste lá atrás com o capacitor, né? Então é importantíssimo aí a gente entender o que é Openline, mas como achar o componente com defeito. Aí, Fábio, vamos por parte, né? Vamos igual o Jack Stripador, vamos por partes. A atenção nossa aqui é por parte. Primeira coisa é entender justamente isso, Fábio. É os 5 princípios básicos de uma linha. Tá? Primeira coisa, importantíssimo, é o que vocês estão fazendo aí, é entender os 5 princípios básicos de uma linha. Já sabe que se eu estou medindo um ponto de GND, nesse caso aqui, estou eu lá medindo um ponto de GND. Deixa a gente colocar um multímetro aqui para facilitar para a gente. Deixa eu capturar. Uma captura de tela. Deixa eu copiar aqui o multímetro. Lá em cima está o multímetro. Tá? Então, ó, se nós estivermos medindo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para vocês enxerguem, né? Se nós estivermos medindo aqui, ó, ponta vermelha no terra, vou pegar um GND aqui, e a ponta preta, ó, GND. E esse ponto aqui em cima, nós temos aí um valor de referência de 549 milivolts. O outro componente, nós temos aí um valor de referência e nós temos outro valor de referência. Outro capacitor aqui, ó, GND, e temos um valor de referência, tá? Em queda de tensão. Então, a gente está injetando uma tensão nessa malha, o multímetro na escala de diodo, ele está injetando uma tensão, tá? E a gente vai ter o retorno da queda de tensão, quanto que essa malha nos cobrou para começar a funcionar. Por isso que é interessante a gente não usar em escala de ohms, mas sim usar aí na escala de diodo, né? Porque a gente está injetando uma tensão e a gente tem uma resposta dessa malha aí de consumo, né? Então, ela já começa a cobrar aí 500 milivolts para começar a funcionar. Então, a gente já determina fuga, tudo aí nessa escala de condução reversa. Aí, a gente vai seguir passo a passo, tá? Passo a passo a gente vai seguir, tá? Esse treinamento, né? Então, é importante aí a gente passo a passo seguir e ir lá. Sempre quando for openline, é esse caso. Pode ser dentro do CI, se rompeu dentro do CI. Então, ocasionou aí uma linha openline. Vamos lá no outro princípio básico, que é terceiro, que essa linha, que essa malha me apresente um valor de referência padrão. Que essa malha me apresente aí um valor de referência padrão. Que essa malha me apresente um valor de referência padrão. Copiar aí, pessoal. Né? Essa parte vocês anotaram. Como assim valor de referência padrão? Como a gente já conhece a técnica de medição, a gente vai encontrar alguns padrões em alguns circuitos. Né? Por exemplo, quando a gente tem uma falha de um circuito de backlight, quando a gente tem uma falha do circuito backlight, é fácil da gente estar determinando o defeito, a falha, né? Basicamente, a gente testa a saída do circuito integrado. A gente testa a saída do circuito backlight. E sempre na saída do circuito backlight nós vamos ter os anodos e os catodos, né? Dependendo aí do tamanho da tela. A gente vai ter anodo e catodos. Para o anodo, sempre, em qualquer arquitetura, seja iPhone, Android,
Asus, Xiaomi, Samsung, LG, Motorola, iPhone 8. Né? Se formos medir o anodo do circuito do backlight, nós vamos encontrar algo em torno de 500 milivolts. É um padrão do circuito backlight. E nos seus catodos, 600 milivolts. O anodo sempre menor que os catodos e dentro de um valor de 500 milivolts. O anodo e os catodos, 600 milivolts. Isso é um padrão. Vocês podem pegar a plaquinha que vocês estão na mão aí agora e verificarem que na hora que eu for medir o anodo vai dar 500 milivolts ou 20% para mais ou para menos, porque tem uma faixa de tolerância dessa medição aí, tá? Vai depender um pouquinho do multímetro, mas vai dar sempre esse valor aí. O nosso anodo sempre vai ter que ser menor do que o nosso catodo, dentro do valor de 500 milivolts do nosso anodo. E os nossos catodos, 600 milivolts. Com essa informação, se eu tiver falha na saída do backlight, eu vou resolver qualquer falha de circuito de backlight de smartphone somente com essa informação, né? Que a gente está trabalhando aqui, a saída. A gente não está trabalhando ainda a entrada do circuito integrado, mas eu já garanto que na minha saída eu não vou ter curto, na minha saída eu não vou ter linha openline. Se eu tenho um valor de referência padrão ali, significa que, a princípio, o circuito está funcionando. Que aí também é uma coisa muito errônea, né, dos colegas fazer o quê? Pegar, tem o valor de referência significa que está funcionando. Não. Aí a gente vai partir para uma outra etapa. Se eu verifiquei que tem todos os valores de referência na saída, eu vou ter que verificar a entrada do circuito integrado, porque a gente só está verificando a saída. Né? A gente tem que sempre verificar entrada e saída de um circuito integrado. Verifiquei que tem toda a sua entrada, tem toda a sua saída. O que me resta é energizar a placa e buscar a tensão na saída. Não encontrei a tensão na saída, tem que substituir o circuito integrado aí, que basicamente pode ser o circuito integrado com falha, tá? Aí eu energizo também e vou medir a entrada, conferir que tem todas as entradas, todas as tensões presentes na entrada, né? Só não está saindo, aí não adianta fazer rebale, não adianta fazer reflow, não adianta ressoldar isso aí, tem que substituir o circuito integrado. Então, olha como é que é interessante essa condução reversa, né? Com a escala de condução reversa, né, com a técnica de condução reversa, a gente consegue diagnosticar qualquer parte, qualquer trecho do circuito. A gente consegue enxergar até falha no circuito integrado, né? Deixa eu ver aqui, professor, para acontecer do CIR mudar o valor da malha em condição reversa, ou mesmo assim continuar funcionando o aparelho. Assim, minha dúvida é, quando da OL, como a resistência é alta, acharia a mesma em escala ômica? O cara está dentro, geralmente, quando dá um valor muito alto, está dentro do circuito integrado. Não tem como você fazer nada dentro do circuito integrado a não ser substituir, tá? Agora tem macete, né? Eu gosto de colocar o multímetro em uma escala só e facilitar a medição com os meus alunos ali, tá? É, por exemplo, vai medir escala ômica, a linha toda vai dar o mesmo valor, né? O que você pode fazer já o multímetro na escala de condução reversa, na escala de diodo, você mediu aqui, vamos supor que isso aqui seja um filtro, né? Então você mediu aqui, vai achar o valor de referência, sei lá, 500. Aí quando você mede aqui, você vai achar 700. Opa! Aqui eu tenho um valor menor e aqui eu tenho um valor maior. Então, meu trecho, esse setor aqui, está com defeito. Aqui eu só tenho um capacitor de desacoplamento. Aí a gente vai aprender que componente em paralelo não causa alteração da linha para cima. Tá? Só componente em série que vai ocasionar esse problema para cima. Mas vamos lá, não chegamos ainda nessa parte aí, tá? Então seria se nenhum dos componentes na linha não apresentar o valor de referência, checamos o CI. Não. Por quê? Pode ser trilha rompida, Will. Então, nós podemos tirar realmente o circuito integrado, aí vou medir a continuidade de uma ponta à outra do pad ao ponto lá do conector, do FPC que a gente está medindo,
para garantir a integridade da linha. Uma vez que a gente garantiu a integridade da linha, aí sim é o circuito integrado que está com falha, correto? Espero aí ter esclarecido a dúvida de vocês aí. Né? Agora, se um CI altera o valor da malha, aí tem que trocar o CI, não adianta rebalhe. Tá? Dificilmente aí um componente série, a não ser filtros, tá? E resistores aí que vão alterar o valor para cima da malha aí. Pode ser o circuito integrado. Então, sempre eu vou medir o trecho dessa malha. Por quê? O valor de referência ele tem que percorrer por toda a malha. Né? Tem diversos pontos aí, ponto A, ponto B, ponto C de uma malha. Esse valor de referência ele tem que percorrer toda a malha. Vai ter que ser igual. Né? Então, vamos lá. Ficou claro aí, pessoal? Acho que sim, né? Deixa eu ver aqui. Professor Valdeci está aí na área. Vamos lá. 5 princípios básicos. Então, que essa linha me apresente aí um valor de referência padrão. Né? Quando a gente fala uma linha, a gente vem aqui, ó, está medindo essa linha aqui. Está medindo essa linha aqui. Ó. Está medindo essa linha aqui e essa linha tem que me apresentar um valor de 580 milivolts. Estou medindo ela, é um valor padrão, tá normal, correto? Então, essa linha aí era para dar 580 milivolts, ou 0, né? 580 milivolts. E aqui, essa linha me apresenta o valor de referência padrão. É isso aí, tá padrão, tá direitinho, tá? Agora, mas o que a gente espera? Que essa linha me apresente um curto-circuito. Quando essa linha vai me apresentar um curto-circuito? Quando ela tender a zero, quando a gente utilizar o multímetro, né, e ele zerar como se fosse lá medindo o GND. Então, vou ter o mesmo valor do GND dos dois lados da linha, né? Dos dois lados, por exemplo, lá do capacitor. Teremos aí o mesmo valor. Então, aí já indica que é um curto. E o que ocasiona um curto-circuito? Só vai me ocasionar um curto-circuito aquele componente que estiver em paralelo a esta linha. Não existe curto neste caso. Algum componente em série não coloca a malha em curto. Só coloca a malha em curto quem está aterrado, né? Quem está ao terra, ou quem está em paralelo a essa malha, porque existe também curto entre malhas, que essas malhas não estão ligadas ao terra, mas existe curto aí entre malhas, isso é importantíssimo também, que é uma falha muito grande de quem faz uso da condução reversa e não utilizar de verificar aí a curto entre malhas. Então, só vai me apresentar um curto-circuito, né, aquele componente em paralelo a essa linha. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o CI, que é esse cara aqui, é o CI. Vocês conseguem enxergar aí de boa. Tem esse cara aí que é o CI, que está na ponta aí, ó. Aqui é o CI. No cantinho aí tem um CI. E vamos medir. A gente pega de uma placa boa, por exemplo. Uma placa boa tem que ter o valor de 580 milivolts. Aí eu estou medindo, aqui tem um CI. Aí eu estou medindo nesta linha de um aparelho. Estou medindo este valor aqui, ó. Vamos ver aí qual o valor que vai aparecer para vocês aí. Estou medindo este valor aqui na linha. Pergunto a vocês, vai ter um delay aqui na nossa comunicação, mas eu pergunto para vocês. Era para ter um valor de 580 milivolts. Eu estou medindo, está me apresentando 0,004. O que significa isso? Poderiam me responder, a galera do Facebook e do YouTube? Consegue me responder aí? Ô Gilson, pode ser sim, que se mude um pouco o valor aí, vai funcionar, mas vai saturar também, né?
Saturar é chegar no limite dele ali e sobrecarregar, superdimensionar o circuito. Foi o que foi conversado ontem, né? Nós não devemos superdimensionar e nem subdimensionar uma malha, um circuito. Isso na elétrica, isso na engenharia, isso na eletrônica, não devemos subdimensionar e nem superdimensionar o circuito. Se está com valor alterado, nós temos que corrigir a nossa falha. Pessoal, tudo respondendo aí, ó. Curto, curto. Daniel falou aí que está errado, né? Então, nós temos um curto nesta linha, né? Supondo que aquela setinha ali está escrito VBus, USB, seja um conector, tá, pessoal? Seja um conector. Pergunto para vocês, qual componente pode estar ocasionando curto nessa malha? Saberiam me responder aí? Qual componente poderia estar ocasionando curto nessa malha? Compreendendo aquele trecho ali, que a gente está vendo aí na tela aí. Poderiam me responder? Pode ser o capacitor C4701 ou outro componente que esteja na mesma linha. Ed, sim, né? Mas supondo ali, lá, Paulo José respondeu ali. Pode ser o capacitor C4701 ou o CI. Flávio, ali a gente vai ter um CI também, né? Por quê? Esse CI está aterrado. Então ele também pode ser ocasionador. Olha como é que ficou legal. Não, não tem diodo, Felipe, não tem diodo ali. Ali só tem um capacitor e tem um circuito integrado. Olha como é que é simples, né? Esse curto está nesse capacitor ou esse curto está no circuito integrado. Aí vem, né? Como é que eu faço para descobrir se o meu curto está nesse capacitor de desacoplamento ou se está no circuito integrado? E aí, pessoal? Como é que eu faço para descobrir agora se o meu curto está neste capacitor, o C4701, ou se está no circuito integrado? E aí, Rodrigo? Vamos ver quem responde aí. Quem me responde aí? Como é que a gente faz para descobrir qual dos dois componentes está em curto? Pode ser a continuação da linha. Edson, aqui o exemplo é só esse trecho. A gente não quer saber lá a continuação da linha, não. Para não ficar mais difícil, né, para deixar mais fácil o exemplo aí, né, para que a galera realmente pegue, né, o Paulo José já colocou aí, né, não vou tirar CI e também não vou tirar o capacitor. Tom e Daniel, não preciso remover nada, não preciso remover nada. Simplesmente, Agnaldo, não preciso remover. O pessoal que falou que precisa remover, está errado, não precisa remover. Nós precisamos somente e simplesmente injetar uma tensão nesta linha. Se já tem o curto comprovado, não é? É só injetar a tensão na linha. A gente passa o breu nesse capacitor, passa o breu no CI, supondo que seja só esse trecho. A gente não está falando da derivação para onde que vai esse CI, não. Para onde que vai essa linha, não. Vamos supor que essa linha comece ali e nasce ali no CI e termine ali naquela onde está o VBus ali. Seria lá, sei lá para o conector de carga, né? Vamos supor. Seria lá o pino 5 volts do conector de carga. Então, o que eu teria que fazer? Não preciso tirar CI, não preciso tirar capacitor. Simplesmente eu passo um breu, tá? E injeto a tensão nessa linha. Se eu não tiver breu, eu boto um pouquinho de álcool no capacitor, boto um pouquinho de álcool no CI e injeto a tensão e vou ver quem que vai evaporar primeiro, né? E se eu tiver um curto, esse capacitor ou o CI ele vai acusar. Então, eu não preciso usar SIC, não preciso usar outra ferramenta qualquer, a não ser um multímetro, né? Simplesmente a maneira mais fácil, pessoal, para localizar um curto é essa. A escala de condução reversa, ela deu, eu tenho 10 componentes na malha. Injeto uma tensão nessa linha. Qual tensão eu devo usar, professor? Né? Essa linha aí, o VBus é um protocolo. Eu falei ontem para vocês. Vocês lembram quanto que é tensão no VBus? Saberiam me dizer aí? Saberiam me dizer qual a tensão que a gente tem nessa malha? Somente lendo aí? Vamos lá, pessoal? Fica aí para vocês me responderem. Quantos volts tem nessa linha? Passa nessa linha, quando o circuito estiver ligado.
Está escrito ali, embaixo, né? Não escala de condução reversa. Porque a gente medindo ali, está dando 0,004. Mas antes dela dar 0,004, ela ser aterrada, ela está em curto, ela tinha um valor de condução reversa, mas ela tem uma tensão ali, ó. MKCL, perfeito. Jefferson falou ali 5 volts, né? O VBus é 5 volts. Então eu posso aí injetar até 5 volts. Paulo José, posso colocar 4 volts, né? Então eu posso colocar a tensão máxima que a linha me suporta ali, que vai estar tranquilamente acusando para a gente, né? VBus é 5 volts, pessoal, é padrão, é um protocolo. E o protocolo usa essa tensão aí, né? O filho aqui respondeu também, o Ricardo, 5 volts. Então, VIPcell 5 volts, Regis, isso aí, 5 volts. Posso injetar 5 volts aí, tranquilamente, 600 mA, 1 ampere, e vou ver quem vai esquentar, né? Usando breu, usando um fluxozinho, usando um álcool isopropílico, né? Ou quem for rico pode aí usar uma câmera térmica aí sem problema nenhum. Aloysio, não é a tensão da bateria, porque o VBus é do 5 volts, né? Vai para o circuito de carga. Tá? A gente não alimenta a bateria com 5 volts, não. Lá é VBAT. O VBAT ele tem uma tensão geralmente da bateria, 4,2 volts, e o VBus aí é 5 volts, né? Então, é diferente a coisa aí. Então, para ficar bem simples, pessoal, quando a gente tem um curto-circuito, olha que interessante. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Eu peguei só esse trecho aqui, correto? Vamos brincar mais um pouco aqui e deixa eu pegar algo mais interessante aqui para vocês. Deixa eu tentar abrir aqui o programa. Deixa eu tentar abrir o programa aqui. Vamos lá. Para ficar mais fácil para vocês. Vamos brincar aqui, né? Agora sim. Agora sim. Vamos lá. A gente está com uma falha, por exemplo, da câmera. Né? Vamos supor, câmera. Não, está aqui o conector. Conector do LCD. Beleza? Aqui nós temos a linha de LED A, LED anodo. LED anodo. Lembram lá do LED anodo, 20 volts, todo anodo, ele tem que ter um valor de quanto? Lembra aí quanto que o anodo do circuito backlight tem que ter, pessoal? Lembra aí? Lembram? Quantos? Qual o valor de referência nós temos que ter aí no LED anodo, no circuito backlight? 500 milivolts, né? Se a gente não souber o valor da tensão da malha, a gente começa aí injetando pouco a pouco. Perfeitamente isso. Eu começo sempre por 1 volt, tá? 500 milivolts, Paulo. Perfeito. Né? É milivolts. É isso aí. Escala de condução reversa. O anodo a gente vai ter que ter 500 milivolts. Anotem isso aí, pessoal. É dica de ouro. Tá? 500 milivolts. Então aqui a gente vai ter 500 milivolts. E nos catodos, catodo 1, catodo 2, 600 milivolts cada um. Consegue enxergar aí? Catodo 1 e catodo 2, 600 milivolts. Tranquilos aí? Então vamos supor que a gente está com um aparelho aqui que é o A20, não é isso, pessoal? Samsung M205F, é um A20, não é isso? Então essa tela do A20 é uma tela, não é uma tela AMOLED, é uma tela TFT. Ela tem anodo e tem catodo, então ela tem backlight. Então vamos supor que uma cliente, isso aí eu vou deixar, a gente vai pensar junto, a gente vai construir esse conhecimento junto. Tá? Vamos lá. Supondo que uma cliente trouxe um A20 na nossa assistência técnica com a seguinte falha: não apresenta imagem. Bom, a cliente não tem condições de saber se é falha de backlight, se é falha de alimentação do display.
Ela não tem. Nós técnicos, nós temos a obrigação de saber. Como que a gente define se um aparelho está com falha do backlight ou se está com a falha de alimentação do display, por exemplo, né? A maneira mais simples, mais fácil é pegar o aparelho, a gente vai pegar o aparelho, pega o aparelho, liga o aparelho e bota uma lanternazinha, um LED, e verifica se vai ter imagem lá de fundo. Se tiver uma imagem no fundo, nós temos uma falha de backlight, significa que a tela não tem retroiluminação. Tem uma falha de backlight. Se a tela está toda azulada, significa que eu tenho backlight, porém não tenho imagem. Aí eu tenho que ir para outro circuito, que é o circuito que vai mexer com as tensões negativas e positivas aí da alimentação do display, do cristal líquido, tá? Uma coisa é a alimentação da tela, o backlight, e a outra coisa é a alimentação do cristal líquido, do display. A gente pode pegar uma tela e as telas AMOLED ela vai ter aquela barreirazinha de LED. Aí. Quem teve o prazer de quebrar uma tela e verificar, né, são circuitos diferentes que tem ali. Um alimenta o backlight e o outro alimenta o cristal líquido para ser gerada imagem no cristal líquido. Tá? Então, nós técnicos nós temos a obrigação de determinar essa falha. Né? Então, supondo que essa cliente nos levou esse Samsung A20 na nossa assistência técnica com a seguinte falha: não aparece imagem. Eu falo aqui, pergunto quem está ao vivo agora aí, qual de vocês você já tem um diagnóstico na cabeça de vocês? Tela, né? Não sei quanto que é o valor de uma tela de um A20, uma tela dessa do A20 aí, mas todo mundo aí, a grande maioria, 90%, daria o seguinte diagnóstico: vou comprar a tela. Aí a tela. Se você não tiver a tela, isso que é importante, né? A gente saber medir, tem essa diferença, né? Quando a gente mede, quando a gente sabe o que está fazendo, a gente não vai comprar a peça errado, né? E vai estar imobilizando o capital. Se você compra uma tela errada de R$ 200 por um erro seu de medição, e não era tela, era um filtro, por exemplo, né? Ou era um capacitor, você comprou a tela, imobilizou o capital ali, mas eu tenho facilidade com o fornecedor troca, mas, cara, você imobilizou um capital seu ali. Se você errar 10 diagnósticos num ano, são R$ 2.000. R$ 2.000 você faz um curso com o professor Vinícius. Né? R$ 2.000 você compra uma ferramenta, uma Quick, e assim por diante. Né? M20, é isso aí, Kleber, M20, a gente tem o M20, né? O A20 seria a AMOLED e o M20 TFT. E a gente está com o esquema ali do M20. A maneira de analisar também é a mesma maneira. Porém, nas telas AMOLED nós não temos circuito backlight. Nós temos aí as tensões negativas e positivas saindo do conversor DC-DC. Ele é um circuito único. Tá? No lugar do backlight ali, no lugar dos 20 volts, a gente vai ter aí na casa de 7,6 volts aí saindo de um conversor DC-DC. Mas a questão é, se a tela for TFT, AMOLED, TFT, LCD, tenha backlight, a gente vai ter anodo e catodo. Então, olha como é que é fácil. Né? A princípio, é fácil. Então, diagnosticamos ali que apareceu a logozinha no M20, lá no fundo, Samsung. Eu coloco a lanternazinha de LED e vejo que está escrito Samsung lá. Quando eu tenho imagem, mas não tenho backlight, sempre eu vou ter que analisar os anodos e os catodos. Então, todo anodo, por exemplo, desse M20, vai ter que ter um valor de referência de 500 mV. E os meus catodos, 600 mV. Ok? Todo mundo aí antenado, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos supor que fazendo a inspeção visual, que é o primeiro protocolo de diagnóstico que nós utilizamos na nossa assistência técnica, primeiro protocolo de diagnóstico que utilizamos na nossa assistência técnica é a inspeção visual. Corremos o aparelho todinho embaixo do microscópio, não achamos oxidação, não achamos coloração diferente de capacitor, não achamos ausência de componente, está intacta a placa, inclusive foi eu a primeira pessoa a abrir o aparelho do cliente. Antes de dar um diagnóstico de ser tela, de imobilizar o meu capital e errar no diagnóstico, né, nós vamos medir. Né? Então, sempre nós temos que medir os anodos e os catodos. Nesse caso, a gente viu aí que
o aparelho ele possui um anodo, que é o LED A, e os dois catodos. Então, nós temos um anodo e dois catodos. Supondo, vamos lá, supondo que nós temos o valor de referência no pino 31 e pino 33, nós temos 600 milivolts. Ou seja, passou no nosso teste aí dos catodos. Agora nós vamos testar o anodo. Vamos medir na escala de condução reversa, na escala de diodo, não é? Colocamos a ponta vermelha do multímetro terra e fomos lá no pino 34 do conector. 34 do conector. E achamos o valor de 0,001. O que significa isso? No pino 34, éramos para ter um valor de 500 milivolts e achamos 0,001. O que significa isso, pessoal? Vamos às respostas aí. Vamos lá, pessoal. Depois eu respondo aí. A galera tá aí. Pode ser parafuso invertido aí, tá, Lucas? E aí, pessoal? Achamos o valor de 0,001 nessa linha. Tá em curto? Isso aí mesmo, Paulo. Paulo tá atento aí, hein? Vai ganhar aí a Smart Curve, hein? Então, pessoal, nós temos o quê? Curto, aterrado. Isso aí, temos um curto. E aí? Vamos seguir agora. Nesse primeiro trecho que a gente está vendo do circuito, do esquemático, isso, Daniel, a linha está aterrada, está em curto. Então, essa linha do anodo aí está em curto. Vamos lá. Só pode ocasionar curto o componente que está em paralelo a essa linha. Então, já temos aí um primeiro candidato a ocasionar o curto. Então, vamos anotar aí, pessoal. Quem tiver com lápis e caneta aí, um bloquinho, vamos anotando. Qual é o capacitor que pode estar ocasionando curto? Vamos lá. Vamos pegar ele aqui. Qual é o capacitor? Já começa aí. Já começa o primeiro capacitor. Vou pedir para que, desculpa, vou pedir para que vocês anotem para mim. Estou sem caneta aqui. Vou pedir para que vocês anotem. Façam a anotação de vocês aí e guardem esse capacitor aí. Qual o capacitor? C7175, correto? C7175. C7175. Então já é o primeiro candidato aí a estar com problema. Correto? Agora, o que nós vamos fazer? Ficou bem claro aqui por que é o capacitor C7175? Porque nós temos um nó aqui que liga esta linha de LED A20 a este capacitor. E essa linha passa direto. Se fosse para estar ligado nesse LCD com Detect aqui, teria que ter um nozinho, teria que ter a bolinha aqui intercedendo entre essas linhas, igual está aqui. Então ela só intercede a linha quando ela tem um nó. Ficou claro aí para vocês? Então vamos lá. Seguindo aí, vou selecionar o nome da linha, correto? Vou copiar o nome da linha e vou pesquisar para me dar a direção para onde que vai essa linha. Essa linha de LED A, pessoal, vai para um circuito backlight, tá? Tanto o anodo e os catodos vão diretamente para um circuito de backlight. Então vamos seguir esta linha, né? Aqui a linha. Opa! Passamos agora, chegamos aqui. Vamos chegar, vamos ver. Qual é o próximo componente? Qual é o próximo componente nessa linha? C7028. Todo mundo aí anotando? Boa noite, Thiago. C7028. Qual o próximo componente que pode ocasionar o curto, pessoal? Vamos lá. Chegamos no capacitor C7028. Pergunto para vocês, o L7008 ele pode ocasionar o curto nessa linha? Sim ou não? Temos um sorteio aí, a gente pode sortear aí
um acesso a DZKJ, que é essa ferramenta que a gente está usando aí, tá? O Leandro Kennedy, ele é representante no Brasil da DZKJ aí, e a gente vai sortear essa ferramenta aí para vocês aí. Para quem ficar até o final do curso, a gente vai sortear a Smart Curve, a gente vai sortear a DZKJ e a gente vai chorar com ele para ver se ele arruma para a gente uma Vuxingi. Mas só para quem fizer os 10 dias de curso aí. Tá? Para quem participar de todo o treinamento aí, vai ter direito ao sorteio. Ok, pessoal? Então, realmente, a bobina não pode, né, ocasionar curto, porque ela está em série. Né? Então, vamos lá, próximo componente. O capacitor C7029. Estão acompanhando? Próximo componente, C7029. Qual o próximo componente? C7030, é isso? C7030. C7030. Todo mundo aí? Acompanhando? Qual o próximo componente? Vamos seguindo. Vamos seguindo a linha. A linha não vai lá para cima. Opa, já chegamos aqui, ó. Chegamos aqui, chegamos no pad B5 do CI U7011. Pode ser que esse pad esteja em curto. Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Chega aqui nesse diodo, né? O diodo ele só vai deixar passar a corrente num único sentido, então vai ser daqui para cá. Tudo que vier daqui para lá, ele vai bloquear. Com 30, 40 volts, ele bloqueia aqui, não deixa passar nada para lá. Então, na verdade, morre aqui. Morre aqui, neste pad, B5 do CI U7011. Então, recapitulando, nós temos quem? Para dar problema, para dar falha. Nós temos esse capacitor C7175, pode ser ele o ocasionador, mas quem? O capacitor C7028, o capacitor C7029, o capacitor C7030 e o CI U7011 no pad B5. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 componentes que podem estar ocasionando o curto nesta linha. Ficou claro isso aí, pessoal? E tem um retorno aí, se ficou claro. Ficou claro? O diodo não ocasiona o curto nessa linha. Não é ele que está aterrando. Só vai aterrar a linha com o componente que está ligado à terra. O diodo do backlight é o único diodo de toda a placa que não está ligado à terra. Ok? Então, ele está em série com a linha. Então, não é ele. Romário, perfeito. É isso aí. Ó. C7175, C7028, C2930, U1011 e o PED B5. Todo mundo chegou nesse valor aí? Conseguiram verificar? O Fábio de Solati, breu neles. É isso aí. É pegar agora cada componente desse, pegar cada componente desse aí, vou passar aqui, pegar cada componente desse, utilizar o layout board da placa, tá? O layout board da placa, localizar e passar o breu em cada componente desse. Né? E injetar uma tensão lá no pino 34 do conector FPC, pino 34, injeta lá 1 volt, 2 volts, 600, 700 milivolts. O curto vai aparecer em um desses 5 componentes. Não precisa arrancar um por um. Né? Essa é a maneira mais fácil que tem para localizar o curto. Através da condução reversa aí a gente consegue fazer. Né? Vamos fazer outro exercício? Uma cliente nos trouxe um M20 na nossa loja, com a seguinte falha. A tela está toda apagada, não apresenta imagem, segundo a cliente. Vamos fazer a inspeção visual, verificamos que nesse aparelho realmente ele apresenta imagem, mas não tem retroiluminação. Então nós temos uma falha de backlight. Usamos uma lanterninha lá, vemos o Samsungzinho lá no fundo, lá, ele acende, vê o relógio,
né? Então a gente consegue enxergar aí que ele tem imagem, porém não tem retroiluminação, correto? Fomos medir o pino anodo e me apresentou o valor de 500 mV. Então tá bom, tá dentro do padrão. Agora vamos medir o pino, esse é o pino 33. Vamos medir o pino 33. Vamos medir o pino 33. Vamos medir o pino 33. Pino 33, quem que é o pino 33? Pino 33 é o LED, o cátodo 1. O cátodo 1 teria que dar 600 mV, está dando curto nessa linha. Então, qual é o próximo componente? Vamos seguir o pino 33. Pino 33, 33, 33. Vou ter que copiar aqui. Pá, copio. Jogo lá no campo de pesquisa, de find, pesquisa, localizar, buscar. E venho aqui na setinha, buscar o próximo. Chegamos aqui, ó, diretamente no pad C5 do CIU 7011. Qual é a solução nesse caso, pessoal? Encontramos ali, só tá o curto, só pode estar no pad C5. Qual é a solução aqui que a gente vai empregar nesse reparo? Que tipo de reparo, o que a gente vai ter que fazer para voltar esse valor de referência nessa malha? Um reballing resolveria esse problema? Sim ou não? E aí, pessoal? Fico aí no aguardo da resposta de vocês aí. Resolveria eu fazer um reballing nesse caso? Um reballing? Vamos participar, pessoal. Vamos participar. Tá interessante aí, ó. Só, isso aí, o Paulo José falou, só trocando o CI. Não tem outra coisa a não ser substituição do CI, Flávio. É isso aí, tem que trocar o CI. Agnaldo, a galera aí, trocar o CI. Reflow, Fábio, não resolve. Tem que trocar o CI, porque o curto está neste pad C5. Pode ser, sim, que embaixo dele tem uma oxidação, blá, blá, blá e tal, mas, a princípio, teríamos que substituir o circuito integrado. Simples, 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 simples. Agora vamos lá, vamos para uma outra falha interessante. Né? Vamos lá. Vamos para outra falha interessante, né? Vamos para outra falha interessante. Uma cliente nos trouxe um aparelho na nossa loja com a seguinte falha. Não apresenta imagem. Por coincidência, é a semana dos M20. Então apareceu o M20 de novo na minha loja. Faço a inspeção visual, coloco ele embaixo da lanterna de LED e vejo que tem imagem. Porém, não tem retroiluminação, não tem backlight. Então, quais são os pinos que eu tenho que testar quando eu tenho uma falha de backlight? Vamos lá? Quais são os pinos que nós temos que testar? Quais são? Vamos lá, aguardo a resposta de vocês. Quais pinos? Quais pinos? Quais pinos? Quais pinos? Fica aí agora. Quais pinos? Fico no aguardo de vocês aí. Anodos e catodos, né? Se for tela plus, ele vai ter geralmente 2 anodos, 4 catodos. Mas no caso de tela... Então, ele vai ter aí um anodo e 2 catodos. Nesse caso ali, a gente vai testar um anodo e 2 catodos. Correto? Catodo 1, catodo 2 e o anodo. Sempre quando nós temos falha de backlight. Ok? Então, vamos lá. Fomos medir. Não encontramos curto. Não encontramos curto em catodo 1, não encontramos curto em catodo 2 e não encontramos curto no LED A. Não tem curto. Porém, colocamos o nosso multímetro na escala de condução reversa, na escala de diodo, e fomos medir os valores de referência. No catodo 1, no pino 31 e no pino 33, nós temos o valor de 600 mV. No pino 34, temos o valor de 1.700 mV. 1.700 mV. Qual o valor que teríamos que ter dele? Seria 500 mV. Como é um anodo, né? 500 mV. Ou seja, essa linha está alterada para
cima, né, para mais, ou seja, toda linha alterada para cima, toda linha alterada para cima, toda linha alterada para cima, está aqui, ó. Valor de referência alterado para mais ou para menos. Valor de referência alterado para baixo. Qualquer componente em paralelo a esta linha. Tá? Qualquer componente paralelo a esta linha. Valor de referência alterado para cima. Valor de referência alterado para cima. Aqui, ó, para cima. Qualquer componente em série com esta linha. Qualquer componente em série com essa linha. Ou seja, vamos começar a nossa análise. Né? Vamos começar a nossa análise aí. Esse valor nosso está alterado para cima ou para baixo, pessoal? Era para ter um valor de referência de 500 milivolts. A gente encontrou lá 1.700 milivolts. Ou seja, está alterado para cima. Então, só altera para cima aquele componente que está em série com essa linha. Correto? Pode ser trilha rompida, pode ser alteração do componente, tá? Componente aberto. Então, vamos lá. Então, vamos seguir a linha. Vamos copiar de novo e vamos seguir. Este capacitor aqui pode ocasionar essa alteração para cima? Sim ou não? Esse capacitor C7175, ele pode alterar esse valor de referência para cima? Não, não pode, né? Porque ele está em paralelo ao terra. Então, não é ele. Então, já pula ele, não vou nem ter que mexer, nem colocar multímetro nele lá, para medir. Eu tenho que procurar componentes em série. Olha como é que a escala de condução reversa é bacana, é interessante. Né? Ó, já chegamos aqui. Aqui nós temos um componente em série. 7008. A gente vem neste capacitor aqui, que está do lado da bobina, e vamos medir. E lá me apresenta o valor de 1.700 milivolts. Do lado de cá. Desse lado de cá, da direita, ele vai lá para o conector, FPC. Tá? Daqui, da esquerda da bobina, ele vai para o CI. Correto? Então, vamos lá. Aqui nós temos o valor de 1.750. Todo mundo aí? Claro, límpido. 1.750 milivolts. Todo mundo acompanhando aí, pessoal? Então, nós temos esse valor de referência aí de 1.700 milivolts. Então, eu venho do lado de cá da bobina, do lado de cá, e estou medindo 1.700. Agora eu venho do lado de cá e está medindo 500. Onde é que está minha falha? Nesse caso. Do lado de cá está medindo 1.700. Do lado de cá está medindo 500. Onde é que está minha falha? Na bobina. Só substituir a bobina e o aparelho volta a funcionar. Se eu tiver os mesmos valores aqui, 1.700 aqui, 1.700 aqui, não é a bobina. Não tem nem que arrancar ela daqui. E vou seguindo, vou seguindo, vou seguindo, vou seguindo, vou seguindo. Morreu aqui. Pá, B5. Pode ser, porque ao mesmo tempo que essa linha está em série, ela está em paralelo também ao terra. Então pode ser o pad B5 do CI U7011 e pode ser mais quem? Vamos ver lá quem pode ser. Pode ser o próprio diodo que está alterando esse valor para cima, porque esse diodo está em série com esta linha. E quando a gente tem uma falha nesse sentido, com uma linha alterada para cima, a primeira coisa é medir o diodo. E a gente tem uma falha característica nesse diodo Schottky, né, que é esse diodo de barreira aqui. Todo circuito backlight é o diodo Schottky, é o diodo de barreira. Primeiro, ele passa a conduzir a partir de 120 mV a 400 mV. Padrão, qualquer smartphone que tenha tecnologia de backlight. Ok? Então, o D7008 é um diodo de backlight, tá? É um diodo de barreira. Um diodo Schottky, diodo de barreira. Ele passa a conduzir a partir de 120 mV a 400 mV. Vou medir direto nele aqui. Vou em cima dele, multímetro, a ponta vermelha aqui, a ponta preta aqui, ele tem que dar 120 mV. Na hora que eu inverter, ele tem que dar 0 volts do outro lado. Tem que dar 0 volts. Se conduzir dos dois lados, a gente tem um problema aí.
A gente vai ter que arrancar ele e medir ele fora para ver se ele está funcionando, se alguma coisa do circuito está atrapalhando. Então, e fisicamente, se o diodo está estourado, fisicamente ele cria como se fosse um buraco, um furúnculo em cima dele, do diodo. Faz um buraquinho em cima do diodo. Então, é visível a falha desse diodo quando ele está alterado para cima, e ao diodo ele faz um buraco, ele estufa o diodo. Né? E eu não preciso nem arrancar o diodo da placa para medir. Se eu medir aqui 120, né, polarizei ele diretamente, botei a ponta vermelha do multímetro aqui, botei a ponta preta aqui na escala de diodo, ele me apresentou lá 237. Pô, esse diodo tá bom, correto? Onde é que está minha falha? Cara, minha falha está no circuito backlight. Só trocar o circuito backlight que a gente coloca aí o aparelho novamente para funcionar. Esse exercício, pessoal, essa brincadeira que a gente vai seguindo a linha para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, são os 5 princípios básicos da linha. Recapitulando, né, os 5 princípios básicos de uma linha. É importantíssimo, né, que vocês aprendam, né, decorem esses 5 princípios básicos de uma linha. Que essa linha seja GND. Qual caso que essa linha vai ser GND? 2, que essa linha apresente um open line. Né? Quais casos que a linha apresenta open line? 3, que essa linha me apresente um valor de referência padrão. Quais são os casos que essa linha me apresenta um valor de referência padrão? 4, quando essa linha é um curto. Só vai ser curto quando tiver algum componente paralelo a essa linha. 5, quando tiver o valor alterado, para mais ou para menos, para baixo ou para cima. Né? Todo valor de referência alterado para cima, né, a gente tem alguma falha de algum componente em série. Pode ser algum outro circuito integrado que estaria em série com ele, e ele abriu. Né? Não está mais ali conectado. Um resistor, né? Um filtro, uma bobina, então em série ele pode alterar. O próprio circuito integrado, porque dentro do circuito integrado a gente tem diversos outros componentes. E quando altera o valor para baixo, era para estar 500, está dando 200, a gente tem uma fuga. Né? E só pode dar fuga aquele componente que está ligado ao terra. Não existe fuga, componente não está ligado ao terra. Né? Então, esses 5 princípios básicos, se vocês fizerem esse exercício, pegar um esquemazinho, seguir a linha do conector ao CI e ver quem está em curto, quem está alterando para cima, quem está alterando para baixo, se vocês fizerem esse exercício, né, tenho certeza aí que vocês vão ganhar muito, 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 muito desempenho, tá, no reparo de vocês. E a gente pode aplicar não somente em setor de backlight, a gente pode usar essa mesma metodologia para qualquer setor da placa, meu irmão, qualquer setor da placa. Né? Professor, eu sonho em fazer um curso com você, então a gente pode aí fazer para qualquer setor da placa, circuito de carga, Wi-Fi e etc. Né? Vamos lá, vamos ler aqui os comentários, já estamos chegando aí ao final do treinamento, né? Vai dar quase 9 horas da noite, o compromisso nosso é até às 9, né? Professor, eu sonho em fazer um curso com você aí, pô, vai ser uma honra, meu. O desenho do diodo Schottky é o mesmo do diodo comum, e relax, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, pela seguinte questão, cara. Os engenheiros, né, eles colocam a simbologia lá, mas a simbologia nem sempre condiz com o componente, né? Pela estrutura do circuito, por ser o circuito backlight, a gente já sabe que ali é um diodo Schottky, é um diodo de barreira. E o diodo de barreira tem uma diferença, né? A simbologia dele é diferente dos outros diodos. A gente pega uma tabela, deixa a gente colocar aqui, deixa eu pegar aqui uma tabela aqui, vocês vão ver aí que cada diodo ele tem uma simbologia. Tá? Aqui um diodo comum, um diodo LED, o diodo Zener, fotodiodo. Aqui nós temos o diodo Schottky. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Ó. O diodo Schottky. Então nós temos aí, ó, aqui, ó, o diodo Schottky, ele tem essa simbologiazinha aqui, ó, diferente do Z, do diodo Zener. Mas a gente vai pegar esquema que vai estar o diodo Zener ali no circuito backlight, porque os caras não tiveram esse desenhozinho, essa preocupação de colocar, né, essa chavinha para dentro aqui do diodo Schottky aqui, que é o diodo de barreira. Né? O diodo Zener ele pode ter essas duas simbologias, tá vendo? O diodo LED, o LED pode ser uma bolinha, pode ser sem a bolinha, tá? Mas não se atente aí somente pela simbologia, tá? Se atente aí pelo circuito, né? Sempre no circuito backlight você vai ter sempre esse diodo aqui. Nunca você vai ter um diodo Zener lá no circuito backlight, na saída lá do chaveador lá, tá? Porque aquele circuito do backlight lá, ele chaveia 400 vezes por, né,
lá, 500 mil vezes por minuto, alguma coisa nesse sentido aí. A gente teria que pegar o datasheet e ver quanto ele vai chavear. Se alguém tiver essa informação agora aí de pronto, assalto, pode colocar aí no grupo aí, na live aí que o pessoal compartilha. Mas ele chaveia, então ele é um diodo de comutação rápida. Então ele é um diodo que aguenta porrada. Né? Ele é um diodo feito com outro material também, não é o mesmo material. Então é importante aí a gente estar frisando. Mas sempre no circuito backlight a gente vai ter esses carinhas aí, diodo Schottky, diodo de barreira, sempre vai conduzir 120 milivolts aí. Vamos ver aqui, isso aí, são estagiários que fizeram lá, colocaram a simbologia diferente lá. Vamos ver ali. Vamos fazer aqui a transição aqui, vamos ler os comentários de vocês. Rodrigo, Alberto, me senti em Pociúncula, show de bola, te agradeço aí, pessoal. Agradeço aí a participação de vocês. Romário, nessa aula aprendi tudo que nunca me ensinaram. Pessoal, é treinar. Amanhã a gente amanhã a gente vai medir. Vou ver se eu consigo separar algumas falhas aqui pertinentes aí à condução reversa. A gente pode fazer junto aqui, né, um reparo ao vivo, alguma coisa nesse sentido, usando a técnica que a gente aprendeu hoje. Mas é importante que vocês pratiquem. Assistam a live, né, essa videoaula aí que eu estou passando para vocês, o trecho aí que está falando da condução reversa, né, assistam uma, duas vezes aí, que eu acho que é interessante aí vocês absorverem esse conhecimento aí, não é? Sempre medir é importante, desmistificar de sair arrancando componente, que não tem nada a ver, né? Não é esse o bacana, né? E agradeço aí nesse caso. Maílson tá aí, show de bola, irmão, muito bom. Maílson no Facebook, então garante no Facebook, vamos ler aqui. Professor, é um sonho meu fazer um curso com o senhor presencial aqui, já falei com vocês aí. Me senti em Pociúncula, Paulo José. Professor, tinha que seguir a linha do diodo para ver o outro componente em série. Não, ali do diodo morre ali no diodo, porque se o diodo está com problema, na verdade, se o diodo está com problema, a gente teria um curto ali na VDD Main, né, ou na VPH Power. O aparelho nem ligaria, tá? Porque toda a tensão que chega no diodo Schottky, do diodo do backlight, é a tensão da bateria. Então, se ele está em curto direto ali, botando essa linha em curto, o aparelho nem liga, né? Você vai ter aí um curto na linha primária do aparelho. Então, geralmente ali, quando está o diodo saturado ali, já tem pau no capacitor, na saída, um daqueles 5 capacitores lá, e o diodo já estourado, o diodo em curto, né? Porque o semicondutor, ele, diferente do resistor, o resistor ele abre e altera o valor para cima, né? O semicondutor aí, ele vai curto, ele vai estar em fuga e vai abrir. Então pode ser essas falhas aí. Edson Silveira, parabéns, muito boa aula, fica com Deus, até amanhã estaremos aqui 7 horas da noite novamente. Né? Tem como ver essa aula depois? Não consegui pegar todo o começo. Alexandre, tem sim, a aula vai ficar gravada aí, disponível para vocês aí, irmão. Deixa eu ver aqui mais aqui. Vinícius Lima, tá falando aula, olhando Kennedy de aula top, obrigado, mestre. Relembrar sempre é bom. Show de bola, obrigado por passar seu conhecimento. Edi Espíndola, ótima aula. O Magnata tá falando ali. Vinícius, aprendi muito hoje, top demais, Xará. Obrigado mais uma vez. Estamos juntos nessas 10 aulas aí. Obrigado, meu irmão. O Vinícius é meu xará aqui de Porciúncula, gente boa também. Edson Patrício, estarei aqui amanhã, vou melhorar o meu isolamento aqui em casa, meu canto, é do lado da cozinha. Aí é complicado, né, irmão? A fome bate. Central Informática, medir. É isso aí, evoluir sempre, né? 45 minutos em medição, problema solucionado em 5 minutos. Quanto mais é menos, isso é verdade, Gabriel. Eberson, Breu é mais eficiente do que o spray congelante, muito mais barato, né? Fábio Assad, geralmente essa falha é o diodo, só medir, né? Como a gente pode voltar à aula aí e medir o diodo, a gente vê a fissura dele, a gente vê o valor alterado nele, essa falha pode sim estar sendo ocasionada pelo diodo aí. Pode ser que não esteja com curto na linha primária, mas ele esteja com uma fuga aí, alterando um pouco esse valor para cima, né? Ao invés de dar 500, está dando 700 milivolts, né? Então, e antes de ligar, substitui o componente antes de ligar, verifica se aquele valor de referência foi restabelecido. Isso é a importância é trocar o componente, tá? E verificar se a linha restabeleceu o valor de referência, né?
Possível assim que acabar, vou pegar o início, porque já peguei o meio da aula. Isso aí. Edilson, cai e deixa com ele no Smart Puro. Obrigado, guerreiro. Deus ilumine mais os seus conhecimentos. Obrigado, irmão. Amanhã é o meu aniversário. Que presente eu ganhei. Pô, você ganhou um treinamento comigo aí, irmão. Né? Não é muito, mas é algum, né? Pouco com Deus é muito. Como é que é? Pouco com Deus é muito. Muito sem Deus é pouco. Top a aula, obrigado. Vai brincar com o Baby, vamos sim. Paulo, amanhã estou aqui, amanhã antes de começar, compartilhar com os amigos. É muito importante gravar esse passo a passo de cabeça. Depois que aprendi os protocolos, minha análise melhorou muito. Isso aí é show, isso foi um aluno nosso também. Romário, meu melhor presente. Pô, nota 10, professor, sucesso, céu. Pô, meu amigo Marcel, parabéns, mestre didática perfeita como sempre. Aguinaldo, excelente. Professor, muito obrigado pela aula. Boa aula, e adorei a música. É isso aí, né? Vamos encerrar a nossa